passamos, então, à leitura de um breve currículo do Eduardo Staszowski. Ele é professor de Estratégias de Design e diretor da Parsons DESIS Lab, na New Skill University, em Nova York. DESIS é a sigla em inglês para Design para Inovação Social e Sustentabilidade. O laboratório trabalha na intersecção de design estratégico e de serviços, gestão e teoria social, e tem como objetivo avançar a prática e o discurso da inovação social liderado pelo design, para promover cidades e políticas mais justas e sustentáveis. Vamos, então, assistir à palestra do professor Eduardo Staszowski sobre como cidadãos, especialistas e governos podem trabalhar em colaboração nos serviços públicos. Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer o convite. Eu estou muito honrado de estar aqui fazendo essa apresentação, uma pesquisa que a gente tem desenvolvido já há bastante tempo. Queria agradecer pessoalmente o professor Ulisses, que fez o convite, agradecer a Fundap, a Secretaria de Planejamento e todos os outros parceiros, a Rede de Inovação. É um momento muito interessante que está acontecendo. Eu gostaria de realmente enfatizar isso, que é uma colaboração importante. Espero que a gente continue a conversar no futuro. Isso seja só um primeiro passo para a gente poder avançar com esse conhecimento. Eu queria primeiro saber, só para saber, quem está na sala aqui, quem é servidor público? Eu não, né? Quem trabalha em universidade? Profissional de mercado? Designer? Inovação? Obrigado. Só para saber o público. Muito bom. Esse primeiro slide é um pouco o que já foi falado assim, sobre o laboratório. Somos um laboratório de pesquisa em design, numa universidade, mas apesar de ser um laboratório em design, a gente traz uma perspectiva interdisciplinar. Então, é um trabalho que ele é levado pelo design, apoiado pelas metodologias de design, mas a gente trabalha muito fortemente com outras disciplinas das ciências sociais, da gestão, porque são problemas muito complexos. Acho que o design tem muito a contribuir, mas ele precisa de um apoio, e essas questões, elas não são resolvidas assim de uma vez só. Então, é muito importante a gente sempre pensar que um grupo, uma pessoa, uma secretaria não é suficiente para lidar com os problemas complexos sociais que a gente está enfrentando, né? Então, são 3 pontos que eu gostaria de apresentar primeiro, que acho que não vai dar muito bem para ler aqui na tela para o pessoal na internet, acho que fica mais claro, mas são 3 pontos básicos que orientam um pouco o nosso trabalho do ponto de vista teórico, que eu acho importante apresentar, para vocês lerem os projetos que eu vou apresentar depois com essa ótica. Então, tem 3 coisas que a gente se apoia na nossa pesquisa, que são muito importantes. A primeira é essa noção de que existem esses buracos estruturais na sociedade, que são assimetrias, faltas de informação, que normalmente são as oportunidades para a gente desenvolver os projetos. Às vezes você tem uma demanda e uma oferta que é preenchida de forma errada. No setor da habitação isso acontece muito, as pessoas não conseguem se orientar, existem outros mecanismos que se aproveitam desse espaço, especulações, etc., uma falta de informação, uma falta de transparência. Então, a gente procura encontrar esses espaços onde realmente a oportunidade está para a gente equilibrar essas assimetrias. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é a questão de valorizar o conhecimento tácito que existe na sociedade. A gente trabalha muito com o cidadão, pensando que o cidadão não é um gerador de demandas, de denúncias, mas é um ator passivo de governabilidade, de conhecimento, e que existe uma prática, existe um conhecimento tácito que a gente pode se aproveitar, organizar, codificar, e aí que o design entra com uma força muito grande, a capacidade de observar, de entender as demandas e incluir essa pessoa, esse indivíduo, esses grupos dentro do processo de resolução de problemas. Eles não são só problemas, mas eles são potenciais especialistas no seu cotidiano. Então, ele não é só um ator de consulta, mas ele é um ator que
que têm uma capacidade para participar com a gente, para resolver os problemas. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto se apoia também nisso, que é a ideia de cultivar, de nutrir a ideia de heterarquias. A gente trabalha muito com a noção de hierarquias, de movimentos verticais, de entrega de serviços, mas que às vezes eles ficam presos em canais muito específicos e acabam criando esses engarrafamentos, esses bottlenecks que acabam gerando problemas no sistema. Então, a gente tenta trabalhar com redes distribuídas e com redes horizontais. A ideia de construir redes horizontais que possam suprir demandas, e a gente tenta trabalhar muito com essa ideia do cidadão formando redes e de parcerias que vão formando redes orientais. Isso também ajuda muito a gente a pensar na ideia de escalabilidade de soluções, né? Você tem a escalabilidade para cima, mas tem a escalabilidade para o alto, para o lado. Em inglês, scale up, scale out, né? Então, esses são 3 pontos que são importantes para a gente observar quando estiver lendo um pouco o nosso trabalho. O laboratório começou com um projeto muito interessante, que é, inclusive, o projeto que trouxe a gente aqui para São Paulo. Eu esqueci de até agradecer o SESC, a Bienal de Arquitetura de São Paulo, que nos trouxeram para São Paulo para realizar um spin-off, né, uma segunda geração desse projeto que nasceu em Nova York, que é o Amplifica, né? A gente chamava lá em Nova York Amplify, quando veio para o Brasil virou Amplifica, que é a ideia de amplificar boas ideias que já estão acontecendo na sociedade. Quando a gente fala de solução de problemas e de sustentabilidade, a gente sempre começa com aquela coisa, não pode fazer isso, não usa o seu carro, não faz isso, aquilo. A nossa perspectiva, baseada naquelas premissas, é que existem boas ideias, as coisas já estão acontecendo, tem pessoas que estão fazendo, existem sinais emergentes na sociedade de soluções que basta a gente começar a observar que elas estão aí. A gente pode aproveitar essa energia, esse social capital, esse capital social e coordenar essas soluções e promover elas como soluções que já existem, que outras pessoas podem adotar. Então, a gente está fazendo esse trabalho agora aqui na Pompeia, que é o Amplifica Pompeia, em que, com o apoio da Escola de Inovação de Serviços, e o SESC e a Bienal, a gente fez um mapeamento na região da Vila Pompeia e observou que existe pelo menos 30 casos de inovadores sociais e de gente promovendo nos seus bairros soluções que poderiam ser observadas e poderiam ser incorporadas e apoiadas e eventualmente, dando até indicações de possíveis políticas. Então, esse é o trabalho que a gente vem trabalhando desde 2009, com o apoio da Fundação Rockefeller, e isso é um pouco o gancho para a apresentação de hoje, né? Que é o projeto que vem a seguir, ou que está correndo em paralelo, que é o Público e Colaborativo, que é um programa de pesquisa que a gente criou para justamente tentar investigar essa possibilidade que o design ele também pode ser um catalisador de inovação social no setor público. E também que o setor público pode apoiar a inovação que está surgindo de forma mais informal e mais orgânica na sociedade. Então, essa é a ideia. E essas são as premissas do projeto. Então, que a gente pode assumir que o cidadão, especialmente agora, conectados pelas redes sociais, pelas tecnologias, ele pode colaborar com os outros, isso já está acontecendo, e também pode começar a colaborar diretamente com o governo para melhorar a vida das cidades. A segunda premissa é que essas formas de colaboração, onde pessoas, especialistas, governos, servidores públicos podem trabalhar juntos para realmente gerar novos serviços públicos. Essas iniciativas que a gente tem observado, que são o que a gente chama de serviços colaborativos, onde as pessoas estão se organizando para encontrar, para tapar esses buracos que a gente estava falando, são para a gente também modelos de serviços públicos. Eles estão colaborando com os outros ou para cuidar de um jardim, ou de uma forma alternativa de cuidar das crianças, ou de encontrar uma forma de alimentação mais saudável, de mobilidade na cidade. São formas de organização que, de qualquer forma, viram serviços públicos. Então, a gente está tentando ver como essas duas coisas poderiam estar se encontrando e gerando essas novas práticas horizontais, que a gente chama, que são termos que vocês devem estar mais habituados, que é essa ideia de co-governança, de co-design, que é trazer as pessoas para a mesa, mas eu digo as pessoas, os servidores, o cidadão, e, principalmente, um passo sucessivo, que é a ideia da coprodução do serviço público.
Com essas premissas, a gente lançou um projeto global. O nosso laboratório ele faz parte de uma rede de inovação social no mundo inteiro, com pelo menos 40 laboratórios baseados em universidades. A gente lançou esse desafio para os nossos laboratórios e, a partir do Laboratório de Nova York, coordenou esse cluster temático de pesquisa e começou a conversar com as pessoas e falar: vamos tentar entrar em contato com os governos locais e vamos tentar ativar essas premissas através de projetos. Então, a gente se aproximou de agências, de secretarias, a maioria delas no nível local, da cidade, municipal, e começamos a trabalhar. Então, por exemplo, em Nova York, começamos com um projeto em habitação, o pessoal de Londres, também com o Borough de Camden, começou a trabalhar com a ideia de serviços para redução da pegada, né, de carbono. O pessoal de Pittsburgh, lá nos Estados Unidos, trabalhou com a questão da saúde. Em Pasadena, a questão de trabalhar com os jovens, recreação. Em Milão, na Itália, a questão da imigração, e assim por diante. Isso foi um desafio que a gente começou a trabalhar, os projetos começaram, e, de repente, a gente começou a observar, e vocês começaram a viver isso de frente, um movimento social muito forte, o que eles chamam de social unrest, que se baseou, pelo menos eu não quero, nem tenho muita autoridade para falar o que aconteceu aqui, mas aconteceu em outros lugares, aconteceu nos Estados Unidos, e surgiu, isso deu uma chacoalhada em todo mundo. A gente falou, as pessoas estavam tocando, foram para as ruas começar a falar de um problema de serviço público, de aumento de tarifa, em outros lugares sobre espaço público, em outras questões, mas o que estava acontecendo lá era uma questão um pouquinho mais profunda. A gente começou a perceber que existia uma situação que partia da questão da crise do serviço público, mas que existia alguma coisa que estava acontecendo que a gente não estava entendendo muito bem. E isso em movimentos muito grandes, mas também no cotidiano. Isso é uma foto 2 dias atrás em Nova York, onde o governo da cidade anuncia um serviço novo para as pessoas saberem quando o ônibus chega, e parecia uma coisa muito legal, mas já vem um em cima, muito legal, mas que tal mais ônibus? Aí vem um outro, acende um isqueiro e queima. Então, quer dizer, tem alguma coisa de errado aqui, né? Por mais o esforço que vocês fazem, que a secretaria faz, que o funcionário, a gente sabe que tem inovação, tem alguma coisa acontecendo. E a gente começou a analisar e percebeu que existem desafios muito grandes, desafios que são maiores do que a entrega de serviço, que não é só uma crise do serviço público em si, mas que existe uma crise de governabilidade, de representação política, e que isso está afetando, e isso está criando uma desconexão muito grande, uma falta de confiança entre a instituição pública, os políticos, e os especialistas que estão aí na linha de frente, que estão aí tentando resolver o problema, que estão batalhando com poucos recursos, sofrendo a pressão política, e uma forma, uma estrutura de governo que ela foi criada há muito tempo atrás. Eu não estou me referindo aqui, porque eu não tenho muita autoridade para falar, mas nos casos que a gente organizou, o governo ele ainda é organizado em silos, ele é organizado de uma forma que existem separações internas dentro do próprio governo, com metas específicas, com mandatos específicos, com problemas complexos que atravessam esses mandatos. Se você for pensar no problema da obesidade, pode estar na Secretaria de Saúde, mas pode estar em muitas outras que podem estar ativando comportamentos no espaço construído na cidade, que existe uma necessidade de colaboração. Além da separação do governo interna, mas que é uma questão administrativa, que eu acredito que por isso o Inova Day é tão importante, existe uma desconexão com essa ação comunitária que também está surgindo na sociedade. Então, o que a gente começou a fazer, e eu acho que vocês já tiveram a palestra de Design Thinking com o Reynold e outras pessoas, que a gente sabe que realmente o design ele tem essa capacidade, pelas ferramentas, de entender o ser humano, de observar, de melhorar o serviço, de realmente fazer uma diferença na transformação do serviço, desenhar um site melhorar a estação de metrô, construir novos pontos de ônibus, entender essa questão do encontro do serviço, da experiência dentro do usuário em relação ao serviço, que é muito importante. A gente tem feito coisas muito legais. Isso aqui é uma imagem que eu vou me referir mais para frente do projeto que a gente está fazendo com a Secretaria de Habitação em Nova York. Isso é muito importante, isso tem que continuar a acontecer.
O que a gente está falando é que, além da gente, do design, ter essa contribuição muito concreta e muito direta na melhoria do serviço público, existe essa oportunidade também de investigar as políticas existentes e as práticas sociais. É uma questão que é muito importante, passar um pouco também dessa lógica que é importante de tratar o cidadão como um usuário, como um cliente, entender, trazer a lógica do mercado, você querer oferecer no Detran o mesmo serviço da Apple Store, né, que é muito importante, que seria genial, você ter um atendimento personalizado desse, mas a gente tem que pensar, acima de tudo, que você está lidando com um cidadão, não com um cliente. Esse é um outro exemplo para o Department of Probation, que eu acho que é uma espécie de secretaria ligada a condicional, né? O pessoal que sai do sistema penitenciário e tem que voltar para alguns escritórios, e reintegração, e foi feito um trabalho maravilhoso, direto, de transformação dessas salas de recepção, com mensagens, com arquitetura, com comunicação, que mudou muito a relação disso. Isso é importante também. Isso é fundamental para a gente continuar. Mas ele não é um cliente, você não está tratando, você está tratando com o futuro de reintegração de uma vida. É importante trazer a ótica do cliente, do usuário, mas esse não é o setor privado, é diferente. Esse é um outro trabalho também em Nova York, de uma organização não governamental, que também usa o design para ajudar as pessoas chama Centro de Educação... Center de Pedagogia Urbana. Então, eles tentam trazem o design para ajudar o cidadão a entender situações complexas ligadas às políticas públicas. Esse é um projeto que eles fazem, pegam políticas que afetam diretamente a vida do cidadão e trabalham com o design para visualizar essas políticas. Nesse caso, para ajudar os vendedores ambulantes a saber como eles não estão infringindo a lei, onde eles colocam o carrinho, onde eles trabalham, e isso ajuda muito também, na maioria das vezes, são imigrantes, não falam inglês direito, e isso é um trabalho muito importante, quer dizer, é uma outra dimensão do design, mas que também usa as ferramentas que o design opera normalmente, né? Uma outra coisa que tem se falado muito é essa coisa de co-design, né, de co-projeto, de co-criação, que é trazer o cidadão para a mesa, para conversar, para trabalhar os projetos. Isso também é uma coisa muito importante. A gente sabe como fazer isso, o designer ele sabe como trazer os portadores de interesse para a mesa, para conversar. Isso é uma atividade muito importante, mas isso também provoca um certo risco. A gente tem que tomar muito cuidado para não estar utilizando essas ferramentas. Tem uma autora que chama Barbara Crouchen, que é uma cientista social, que usa essas tecnologias da cidadania. Existe um risco de utilizar essas ferramentas de consulta, e se você não dá o feedback certo, e se você usa isso, e não existe você cria expectativa e você não faz a entrega, você vai estar criando mais problema. Então, você tem também, nesse caso, se você está fazendo com essa empresa, ele vai para outra empresa, o cliente. Aqui não tem outra empresa, a empresa é essa, né? Então, o problema vai continuar existindo. Então, a gente tem que pensar que o cidadão, ele é um cidadão, ele não é só um usuário, ele é um parceiro, ele é um coprodutor do serviço com vocês. Todo o serviço em si é uma atividade de coprodução. Se eu vou num banco e se eu não estiver lá, o serviço não existe, né? Ele não está na prateleira. Ele só acontece quando a gente está lá. Mas, no caso do serviço público, existe essa necessidade de pensar que ele é realmente um coprodutor, ele pode ser mais ainda um coprodutor. Quando a gente separa o lixo, a gente está coproduzindo a gestão do lixo com a companhia de saneamento, né? Essa não é a coprodução mais interessante, né? Tem coproduções que podem gerar uma satisfação maior na vida das pessoas, mas, nesse caso, todo mundo tem um sentimento de que pode também participar, né, na questão ambiental e ser mais responsável. Eu acho que também isso gera um senso de responsabilidade. Nem toda coprodução é uma coisa que só vai aumentar o seu prazer no serviço, mas é um senso de responsabilidade. Então, essa questão de ver o cidadão como uma pessoa que participa na construção do futuro. Então, é essa a ideia, não é só um usuário, não é só um cliente, né? Então, a proposta, o que a nossa pesquisa tem apontado, que, além dessa capacidade de trazer o design para dentro da resolução de problemas, de soluções, a gente também tem um outro passo a seguir, que é criar condições para que isso possa acontecer, né? Então, a gente precisa pensar como essa reconexão com o cidadão pode acontecer. E a gente usa muito essa coisa também tem que, não é só o serviço, mas encontrar realmente, visto essa tensão política e social, como é que a gente pode usar o design
e o governo para criar novas formas de participação política, porque o serviço em si ele é um resultado de uma política e existe uma tensão, as pessoas podem estar participando, mas eles querem ter essa confiança de que eles são parte ativa da construção de futuros possíveis, né? Então, esse é uma coisa que a gente tem pregado bastante. O governo também começou a fazer coisas muito interessantes, e são mecanismos simples, ou talvez complexos, dependendo da legislação, que é começar a se abrir, né? Começar a também oferecer ferramentas que possam atrair a participação em outros níveis. E o governo de Nova York tem uma lei agora que, em 2018, toda a informação tem que ser aberta. Isso partiu, alguns meses atrás, o Departamento de Planejamento abriu todos os mapas da cidade, todas as parcelas, os lotes foram colocadas a público, um sistema de informação enorme. Na primeira noite, já tinha o que eles chamam de Civic Hack Night. O pessoal que trabalha com software já começou a cair em cima das coisas. Isso permite uma apropriação inusitada das possibilidades do que pode ser. Você tem um espaço inutilizado que um político, um especialista poderia ter uma ideia, mas a população, esses experts, podem realmente trazer novas ideias. Então, simplesmente o fato de você abrir os dados, e essa não é só a transparência, mas é você oferecer instrumentos para que outros venham de encontro e gerem inovação, também é uma coisa. Isso é uma coisa que não conflita. Assim, eu acho que é um risco, existe essa coisa, mas eu acho que as tecnologias estão aí e cada vez mais difícil segurar isso, né? Então, querendo ou não, vai se abrir, né? Exatamente. A outra coisa são essas plataformas digitais que estão surgindo. Essa aqui que é do escritório do prefeito, que foi criado alguns anos atrás, que se chama Change by Us, né? A Mudança por Nós, que virou uma plataforma de ideias e que usa até um pouco a linguagem do design thinking, que digitalmente você coloca o seu post-it, né? E as pessoas vão falando um pouco, tentando, é uma forma de consulta, e foi criado uma espécie de board, né? De um grupo de pessoas associado ao governo, a iniciativa privada, que escutam esse tipo de proposta. Ainda existem problemas, a gente não sabe aonde está indo, quem está ouvindo, se isso vai acontecer, mas é um primeiro passo, né? Então, o que a gente está propondo é justamente pensar como o governo pode realmente repensar métodos de fazer política, de redescobrir essa ideia. É uma nova forma de vida política que a gente pode trazer para a sociedade. Então, essa é uma das mensagens. E voltando para o design, de uma forma específica, a gente tem apresentado dois tipos de oportunidade aqui. Esse é um gráfico que foi publicado agora, em 2013, para um relatório do Design Council, que é uma organização que promove o design na Inglaterra, que chama Design for Public Goods, design para bens públicos. Eles criaram essa espécie de escada que informa um pouco possíveis caminhos e usos do design dentro do setor público. O primeiro passo é você trabalhar com design para resolver problemas discretos, né? Então, aquela coisa do site, resolver uma sinalização, aquilo que é um pouco mais tradicional. A segunda é o design como um instrumento de capacitação para as pessoas que estão envolvidas. É um instrumento, o design thinking que vocês foram expostos, ele pode ajudar em novos modelos de gestão, em capacitar cada um na sua área para também ser um problem solver. E o terceiro é você chegar no nível em que solucionador de problema. E o terceiro passo é como o design pode informar as políticas. A tradição do design é você receber aquele briefing, né? Projeto ponto de ônibus, mas será que eu preciso de um ponto de ônibus? A política, existem políticas interessantes que é assim, eu preciso de tantos parques na cidade, a uma distância X, e aí vem o projetista, o arquiteto, o paisagista e projeta o parque. Esses processos eles podem ajudar muito a entender o problema com essa aproximação com a população e ajudar a definir as políticas. Então, o que eles estão apontando aqui é esse caminho gradual de um caminho mais estratégico, onde essas ferramentas podem informar o desenvolvimento não só do problema mais tangível e concreto, mas informar também as políticas. O segundo estágio, que vem um pouco da nossa pesquisa, sim, a gente pode melhorar
as estruturas de serviço existente, mas são aquelas condições externas. Mas, na nossa opinião, no trabalhar a resolução do serviço público, da melhoria do site, da melhoria de uma intervenção em algum espaço de serviço público, é importante que isso reflita internamente, que isso possa capacitar e mudar algumas estruturas de funcionamento. Então, essa é a inovação sistêmica que pode gerar. Esse é um primeiro ponto que a gente tem observando, que vários laboratórios, que eu vou falar no meu trabalho um pouquinho mais para frente, de exemplos, também têm trabalhado. Essa ideia de que gerar a capacitação dentro do governo através do projeto. O projeto como um efeito transformador do sistema. A segunda é essa de construir essas condições onde os problemas podem ser discutidos, debatidos e, eventualmente, resolvidos. Nem sempre você vai chegar no consenso, mas a própria discussão e a própria participação já é um resultado tangível. O laboratório que vocês estão criando aqui é um mecanismo de debate intersecretarias e que também é muito importante. E o terceiro é realmente, eu estou enfatizando essas novas formas de participação política diretamente com o cidadão. Então, o que eu acho importante, só para encerrar essa parte da apresentação, antes de eu entrar nos projetos, é realmente essa ideia de também desenhar a política. E eu gosto sempre de parafrasear uma professora ilustre da minha universidade, que já não de outros tempos, que é a Hannah Arendt, que ela fala que a política não é só um meio de satisfazer preferências individuais, mas é uma ideia de cidadania ativa, que valoriza o engajamento cívico e que promove a deliberação coletiva. Eu acho importante trazer essa mensagem da filosofia política para entender que essa é uma questão importante e o design ele tem essa tendência de se aproximar da questão individual e da resolução dos problemas. Isso funciona muito na iniciativa privada, mas se a gente não entender isso de uma forma geral, a gente corre o risco de continuar com os problemas. Então, vamos entrar na questão dos projetos. Isso aqui é Nova York, segundo a nossa representação, e eu vou apresentar para vocês 3 projetinhos rápidos para depois a gente poder bater um papo. O primeiro é esse trabalho que a gente está fazendo para a Secretaria de Habitação, que tem um reporte que depois eu vou passar o endereço para vocês fazerem o download, que é uma secretaria de habitação que lá existem duas secretarias, uma que detém os projetos habitacionais, eles são proprietários, que é onde que a cidade ela é proprietária dessas casas e que mantém e subsidia, e essa é uma outra agência, que é a Housing Preservation and Development, que trabalha com o setor privado para desenvolver empreendimentos e, através desses mecanismos, eles criam oportunidades de habitação a um custo mais baixo. Então, essa agência ela é responsável por encontrar situações do gênero aqui no Bronx e transformar bairros realmente em coisas novas. Junto com a iniciativa privada, eles têm operado dessa forma e uma das coisas que eles fazem é trabalhar com a oferta do terreno existente ou com mecanismos de impostos em que o empreendedor ele oferece uma parte do empreendimento para o mercado e a outra vai para a habitação a baixo custo com um sistema de loterias. E eles também são uma secretaria muito grande, responsável pela supervisão da qualidade da casa em toda a cidade, ou com algumas exceções em termos de organização. Então, eles são, em Nova York, 70% das pessoas moram em aluguel. Então, existe uma relação muito importante na manutenção com o proprietário, com o gestor do edifício. 70%. É ao contrário da média nacional, né? Então, muitas pessoas elas vivem em aluguel. Então, existe essa relação de potencial conflito de supervisão, de manutenção dos prédios, em que essa agência ela também é responsável por cuidar se o aquecimento está funcionando, se o detetor de incêndio está funcionando, se existem condições adequadas para moradia. Então, eles têm esse exército de pessoas. Hoje em dia, tem aquele 311, que é o telefone que você liga, que também atinge a própria agência, e esse é um dos mecanismos. Então, quando a gente se aproximou da agência, a gente falou assim, vamos trabalhar com duas possibilidades assim. Vamos tentar trabalhar diretamente com os serviços que vocês oferecem, com aquelas premissas que a gente falou no começo aqui da apresentação,
retroalimentação, de estimular a coprodução, valorizar o conhecimento tácito, e não só nesse caso do cidadão, mas de toda uma rede de participantes que fazem parte desse ambiente da habitação, que são os empreendedores, são as associações de bairro, o cidadão, as agências reguladoras. Então, promover um trabalho de melhoria dos serviços, das interfaces, e com os potenciais moradores desse modelo de casa subsidiada de média e baixa renda. E o segundo espaço, que é um espaço mais desafiador, foi justamente tentar trabalhar com a agência para ver o que acontece depois, né, que o morador vai para casa. Como a gente pode promover redes sociais de colaboração entre os moradores, entre o morador e os proprietários, e também envolver a agência nesse trabalho. Então, a gente trabalhou tanto com os nossos estudantes, mas também com profissionais, e surgiram uma série de ideias. Essas duas imagens que estão aqui na tela, mostram, por exemplo, do lado esquerdo, um calendário que foi projetado para criar uma conscientização dos problemas que, mês a mês, podem acontecer e que você pode resolver no seu próprio prédio. Você não precisa ligar para o 311, você pode resolver com os seus vizinhos, você pode acionar o teu gestor do prédio, você pode resolver. Se, no caso, assim, é simplesmente trocar a bateria de detector de fumaça, que isso gerava assim, trocar uma lâmpada, né? E você vai chamar o cara para vir, vem o cara uniformizado, não, isso é só a bateria, né? Então, e o outro é um outro projeto onde você vê a participação do morador na geração de propostas para o próprio prédio. Então, criar esse tipo de coisa. E isso geramos nesse projeto uns 30 projetos, uns 30 ideias diferentes, cada uma numa área, está mais detalhado aqui no livro, vocês podem dar uma olhada depois na internet. E aí a gente chegou com justamente com essa publicação que apresenta esses serviços que aumentam o entendimento entre o proprietário, a manutenção, simplifica também o processo de inscrição nessa loteria para essas casas, e também imagina essa criação de redes entre os cidadãos. E a gente, com a agência, resolveu, e está fazendo nesse momento, 4 pilotos que são focalizados na questão da loteria. E isso está acontecendo agora, que também conseguimos introduzir essa ideia da coprodução. Tem essa ideia do embaixador da casa, que a gente conseguiu simplificar o processo de entender a submissão da tua inscrição nessa loteria, e uma das ideias foi justamente trazer todo mundo que já tinha uma experiência dentro do processo, que foi bem sucedido nessa experiência, para contribuir com os outros. Essa ideia de disseminar esse conhecimento e tornar esse processo um pouco mais humano, que é extremamente burocrático e muitas vezes frustrante, porque só o fato de fazer a inscrição já era uma coisa muito complicada. Sabendo que você vai participar de um sorteio e você ainda não conseguir, você não saber quais são os seus critérios, isso é uma coisa que penaliza muito o cidadão que já está numa situação buscando a casa num patamar mais econômico. Esse é o primeiro projeto. O livro que eu mostrei para vocês está online no nosso site, nyc.pubcolab.org. Depois a gente pode passar detalhes aí para a Fundap difundir isso, acho que vai estar na apresentação online. O segundo projeto, ele parte de uma outra perspectiva. A gente não tem mais um cliente, e o laboratório ele criou dentro da universidade o que a gente chama desse Civic Service, que é uma plataforma para estimular a colaboração entre as secretarias na cidade, no governo municipal, e inspirar o servidor público a virar um empreendedor social dentro das próprias agências. E dentro desse projeto, dentro dessa iniciativa que foi criada dentro da própria universidade pelo laboratório, a gente está trabalhando com esses 4 pontos: expor o servidor para a ideia de design estratégico, um trabalho que vocês têm feito aqui, com treinamento, formando redes de colaboração entre os servidores e trabalhando com a ideia de incubação de ideias, que parte de dentro do governo. Então, esse é um trabalho interno que a gente tem feito com o governo local,
local, iniciativa própria da universidade. No momento, a gente tem 2 iniciativas dentro dessa plataforma. Uma delas é o Fórum, que são um trabalho semelhante com o que vocês estão fazendo aqui, que são essas palestras mensais, mas elas são fechadas para o servidor público, porque ela cria um ambiente propício para o diálogo, onde aquele temor de se expor entre os colegas e se expor para o público, ele se dissolve. Então, o ambiente se relaxa um pouco e as pessoas passam a falar do que está acontecendo na própria secretaria, no próprio escritório, estimulado por pessoas que a gente tem trazido, designers, inovadores, pessoal da comunidade. E também temos feito o trabalho inverso, tem muita inovação acontecendo no governo. Então, a gente organiza painéis, traz o pessoal de secretaria e projetos que ninguém sabia, passou a saber que tem muita coisa legal acontecendo no governo também. Então, esse é o primeiro projeto. O segundo, ele é um pouco mais mão na massa, né? Então, a gente está trabalhando justamente com um processo de treinamento em oficinas de design, que eu acho que tem acontecido também na USP Leste, mas, nesse caso, a gente tem trazido o desafio de uma secretaria de governo para outros servidores estarem trabalhando juntos. Então, a gente traz um problema dentro do próprio governo para trazer outros servidores para estarem... Porque isso tem soluções que estão acontecendo, essa compartimentalização, ela, às vezes, também obstrui um pouco o lado bom da coisa, né? Ideias boas também têm que fluir dentro do governo. Esse é o segundo nível de trabalho que a gente tem feito. O terceiro é um projeto de pesquisa mais exploratório mesmo, especulativo, mas muito baseado na realidade, que vem um pouco das experiências de projeto, que é essa ideia de que tentar trazer inovação nesse ambiente, ou fazer esse tipo de trabalho, ele ainda tem muitos obstáculos, né? Ele requer uma quebra de cultura, de barreiras administrativas, e algumas são barreiras legais que impedem a inovação acontecer dentro do governo, ou criar novas parcerias que limitam um pouco. Então, a gente está trabalhando com essa ideia de espaços para inovação pública. A gente usa essa noção de espaço porque é uma noção um pouco mais aberta para investigar situações em que possam ser criadas novas redes, novas parcerias, lançar novos projetos, eventos e plataformas. Então, pode acontecer em vários níveis, né? E o que a gente chama em inglês de authorizing environments, né, de espaços autorizados que tem autorização para experimentar e para falhar, né, para falhar antes de uma implementação muito complicada. Falhar antes do que é melhor do que falhar depois, né? O piloto, antes até do piloto, né? Eu acho que o design trabalha com a ideia do protótipo, mas também o piloto ele serve para testar esse tipo de coisa. O modelo teórico que a gente trabalha é essa ideia que a gente chama de middle up and down, essa estrutura que vai no meio, que trabalha com o que vem de cima e o que vem de baixo, que é criar uma relação entre a inovação que está surgindo na sociedade e a inovação que está surgindo no governo e tentar encontrar um meio de campo onde que esses espaços eles possam ser oferecidos ou criados para que essas experiências, para que essa experimentação pode acontecer. E a gente acha que o design ele tem um papel muito importante aí, com as ferramentas, né, de facilitação, de visualização, de ajudar um pouco no que a gente chama nessa mediação cultural, nessa difusão desse conhecimento que vem de cima e vem de baixo, e num interpretador de demandas, que no mercado é muito claro, né? Tem o consumidor, tem o produtor, tem essa expertise que já vem de muito tempo do desenho industrial, mas nesse caso são outras demandas, e essa capacidade de interpretação da demanda está aí. Então, como é que a gente pode criar esse meio de campo? E aí a gente lançou uma série de mapas que a gente está fazendo agora, são esses mapas desses espaços de inovação pública. E a primeira categoria que a gente se desdobrou, ou que a gente se dedicou, é essa dos laboratórios de governo, que estão surgindo um a cada mês no mundo. Então, essa é uma fotografia recente, que infelizmente não inclui ainda o de vocês, mas por isso que a gente colocou 1.0 lá,
que é analisar um pouco o que está acontecendo em outras cidades. Isso são, na verdade, são grupos de amigos, né, que a gente conhece, que têm trabalhado e que estão acontecendo em vários lugares. Tem o pessoal lá numa cidade pequena em Londres, que é o Kent, que a sigla é SILC, né, SEDA, que é Social Innovation Lab Kent. Tem o pessoal de Londres, que está na Nesta, que já foi do governo, hoje é uma organização não governativa. Tem o Escritório de Inovação de São Francisco, tem também uma ONG em Nova York que chama Public Policy Lab, tem o pessoal de Boston e Filadélfia. Alguns modelos estão virando franquias, né, que é o Urban Mechanics, né, que é a espécie de mecânico da cidade, né. O pessoal de Washington, no nível federal, criou no Departamento de Recursos Humanos, criou como a diretora fala, tornar o governo mais cool, né. Essa foi o que eu falo que o Obama disse, você tem que tornar o governo mais cool, né, para as pessoas trabalharem no governo. O pessoal de Singapura, em Copenhague, é um modelo muito avançado, que o pessoal é funcionário público e trabalha, que é o Mind Lab, né, que é Ministérios Dinamarca, né, o que trabalha para vários ministérios, agora também tem parceiros com municipalidades. E na Cidade do México foi criada 3 meses atrás, também muito interessante, diretamente ligado ao escritório do prefeito. E a gente tem esse mapa, ele procura traçar, é difícil ver aqui, mas ele procura traçar algumas dimensões, que é um pouco qual é o papel do governo nesses laboratórios. Em alguns casos, os laboratórios eles são realmente liderados pelo governo. O governo, que a gente chama, ele é proprietário do laboratório. E na dimensão mais oposta, ele chega a ser um apoiador. Então, muitos desses casos, eles estão ou dentro ou fora, e alguns no meio, que é uma situação muito interessante, que permite muita liberdade, assim, uma situação híbrida, onde você trabalha e negocia mais. E aí tem toda uma série de atividades que os laboratórios fazem, e muitas das atividades que eles fazem são o que a gente está fazendo aqui, trabalhando com essa difusão de conhecimento, experimentar e tentar criar uma cultura de inovação dentro. A capacidade de transformação real e o lado tangível dessas experiências a gente ainda está observando, mas eles têm provocado efeitos também bastante concretos em casos específicos, quando você tem um cliente concreto dentro do governo, ou como, por exemplo, no caso que a gente tem trabalhado bastante com um escritório de inovação dentro do departamento da Secretaria de Educação da cidade de Nova York. Então, eles têm trabalhado com um modelo de educação experimental, e eles usam o laboratório como essa plataforma que dá mais liberdade, onde eles atraem também fundos privados, do Bill Gates e outros, para experimentar com tecnologias e experiências nessa área. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo de mapeamento desses laboratórios, e dentro dessa perspectiva, voltando para a sala de aula, a gente jogou um desafio para os nossos estudantes para imaginar uma agência fictícia na cidade de Nova York, onde nós estamos projetando uma secretaria, um escritório, nós estamos projetando com os nossos alunos o que a gente chama de escritório de imaginação pública para a cidade de Nova York. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo, que a gente pretende entregar um relatório para o governo e mostrar para eles uma espécie de diálogo, oportunidades para explorar isso. Então, uma coisa um pouco divertida. Então, a gente tem um diagrama onde a gente tem o prefeito, o First Deputy, a gente tem aqui o escritório de imaginação pública, ele tem o chefe de imaginação, e assim por diante, né? Então, a gente criando uma estrutura de imaginação dentro do governo. E os estudantes estão trabalhando com uma série de ações. Isso aconteceu fim de semana passado, com os estudantes criaram programas e serviços para essa agência. Esse é se colocar diretamente nas ruas, e esse grupo ofereceu os serviços do escritório de imaginação para o departamento de parques. O departamento de parques comprou os serviços da nossa agência. Eles foram vestidos de agentes de imaginação para as ruas e estão prestando serviços para o departamento de parques para resolver o problema desse parque, que é um parque muito interessante, mas com problemas de acessibilidade, e as pessoas foram lá participar dessa ação de imaginação com os nossos agentes de imaginação. Inclusive, veio jornalista, achou que era de verdade. Enfim, essa é uma outra ação, que um dos outros grupos resolveu criar um escritório público de imaginação na cidade, e a gente conseguiu uma espécie de escritório mesmo na cidade, como se fosse uma repartição, né? Mas eles resolveram transformar a repartição o que eles chamam de escritório de bens públicos. Então, a ideia deles era projetar com o cidadão produtos que serviam para discussão de questões
políticas. Então, esse branquinho aqui é para pagar as políticas públicas, né? Fizeram um outro que era uma madeirinha para colocar debaixo da porta, que é um estabilizador do aluguel, né? Então, o outro era uma marreta que era para quebrar as taxas, né? Então, quebrar os impostos, né? Então, o que é uma operação que a gente chama de design crítico, né? O design, ele não é uma solução, mas ele é um produto que promove a discussão. Então, ele é só uma questão do diálogo. Então, isso é o que a gente está fazendo. Então, esse é o terceiro projeto. Dentro dessa mesma linha, aconteceu uma coisa muito interessante na cidade até o fim de semana passada, que foi criado não pelo governo, mas que atraiu toda a sociedade civil para um evento de discussão da transição do prefeito atual para o próximo prefeito. A eleição já terminou, já sabemos quem é o novo prefeito, e foi construída uma plataforma de uma máquina de participação, onde se construiu essa tenda no sul da cidade, onde foram criados uma série de eventos. Deixa eu ver se tem alguma foto, isso. Onde foi criada uma série de eventos, onde várias políticas foram discutidas e foi criado propostas para o governo. Teve uma coisa o design muito presente para construir esses serviços de participação dentro. É uma situação temporária. O nosso próximo mapa vai ser investigar esses sítios de temporais, né? Que isso não é uma situação fixa, ele acontece num determinado momento, não é e isso foi esse era o que eles chamam de town hall, né? Que aconteceu no último dia do evento, 500 pessoas, toda uma tecnologia, todo um script de participação, um sistema de votações e de consulta e de deliberação, sem um cliente simplesmente, acho que passar informativo para passar para o que eles chamam não partisan, né, não partidário, né, e para trazer essas ideias, esse termômetro do que a cidade está sentindo, com várias tecnologias, o pessoal trabalhando com internet, com site. Aqui eram os temas que eram em tempo real sendo transmitidos sobre a questão da imigração, da polícia, enfim, da habitação, da educação muito forte, né? E aí, em cada bairro da cidade, aparecia uma dimensão diferente, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Existem outras situações também, isso é o que chamam... Isso é em São Francisco, eles chamam de Living Innovation Zones, identificar espaços na cidade onde podem ser o espaço público pode servir para fomentar novas parcerias. Eles estão atraindo muito a questão do setor da tecnologia, do Vale do Silício, e tentar um pouco criar novas parcerias e usar o espaço público para criar uma parceria entre a cidade, organizações parceiras e a comunidade, para tentar repensar o espaço público, mas com uma ideia de desenvolvimento econômico, de fomentar novas atividades, mas parte do público para imaginar o que a cidade pode ser no futuro. Um projeto muito recente. O último trabalho, que eu não tenho muita coisa para falar, só para mencionar de novo esse escritório de inovação dentro da Secretaria de Educação, que chama iZone, né, que nós temos trabalhado com eles em processos de capacitação para imaginar como os estudantes, as famílias, os professores, os administradores possam realmente criar novas experiências mais inovadoras no setor da educação. A gente começou um projeto agora que é construir uma nova escola que não parte de um prédio, mas parte das parcerias com a cidade. Então, ele não parte do tempo, nem do prédio. Então, realmente é só para dizer o quanto eles têm liberdade para imaginar coisas novas. E, por isso, só para justificar um pouco, incentivar cada vez mais que o laboratório aqui funcione e vá para frente e tente realmente construir e consiga encontrar esse espaço de liberdade, de experimentação que a sociedade precisa tanto. Eu vou terminar aqui a minha palestra só mostrando um outro livro que a gente está disponibilizando na internet, que fala de 10 projetos feitos no mundo, de iniciativas que estão dos outros laboratórios amigos nossos que estão fazendo na cidade do mundo. Está à disposição para vocês darem uma lida. Espero que vocês se interessem e passem para a gente o que vocês passam. Eu vou parar por aqui. Tem só mais uma... o livro para a câmera. O livro para a câmera, mas também está na tela, né? Então, o pessoal da internet também está podendo... Para aquela? Para aquela lá? Tá bom.
Meus skills televisivos precisam ser melhorados, ainda mais com esse multimídia que vocês... Né? Isso aqui é mais um jornal científico que a gente está publicando, uma revista científica que a gente está publicando, que o título vai ser New Public Goods, Novos Bens Públicos. Então, trabalhando muito aquela coisa da dimensão política, que já houve um primeiro debate. A segunda parte do journal, da revista, vai ser justamente sobre esses espaços de inovação pública. Vamos organizar um evento em maio sobre laboratórios, lá em parceria com outro laboratório em Toronto. Eu gostaria que vocês do laboratório aqui também pudessem participar. E eu vou encerrar a minha palestra agora, espero não ter passado o tempo, e agradeço a atenção de vocês. Obrigado.